Olá, turma, tudo bem? Vamos mais a uma aula de português, de língua portuguesa, tá? Na semana passada nós falamos um pouco sobre adjetivo, nós vamos ainda continuar falando sobre adjetivo, só que hoje locução adjetiva. Só vamos relembrar um pouquinho o que nós trabalhamos semana passada. Adjetivo é a palavra que caracteriza um substantivo, ou seja, dá características a ela, qualidade, estado, tá? Então, as qualidades, o estado, alguma característica que eu dou ao substantivo, ela é chamada de adjetivo. Por exemplo, alunos estudiosos. Quem é o substantivo? Alunos. Qual foi a característica que eu dei a esses alunos? Estudiosos, que é uma qualidade. Então, estudiosos vem ser adjetivo. Dia bonito. Qual é o substantivo? Dia. Qual foi a característica que eu dei ao substantivo dia? Bonito. Então, bonito é uma qualidade, então ele vem ser caracterizado também como adjetivo. E nós temos alguns tipos de adjetivo, como adjetivo simples, composto, primitivo, derivado e pato. Lembram disso? Vocês lembram o que é um adjetivo simples? Turma, adjetivo simples é aquela palavra que é formada por apenas uma palavra, aquele adjetivo formado por apenas uma palavra, como pobre, magro, triste, lindo e assim por diante, tá bom? Adjetivo composto é aquele que apresenta duas ou mais palavras ligadas ou não por hífen. Ele segue a mesma regrinha do substantivo, como, por exemplo, menino ou homem luso brasileiro. Vocês lembram desse adjetivo luso brasileiro? Então, o que é luso brasileiro? É um adjetivo que indica a nacionalidade, ou seja, as duas nacionalidades que aquela pessoa tem. Por exemplo, o homem ele pode ter nascido em Portugal, mas morar no Brasil, então ele tem duas nacionalidades. Ou pode ter nascido no Brasil e morar em Portugal, então ele tem duas nacionalidades. Por isso o nome luso brasileiro. Vestido rosa claro, por exemplo. Rosa claro são duas palavras. Então, são duas palavras que formam um adjetivo composto, que está ligado por hífen. Rosa claro. Então, é uma característica que eu dei ao vestido. Tá certo? Revista super interessante. Qual é o substantivo da palavra, da frase? Revista. Qual foi a característica que eu dei à revista? Super interessante. Super interessante vai ser o adjetivo composto. Por quê? Porque ele é formado por duas palavras, super e interessante, e não é ligada por hífen, ok? Então, nós vamos também lembrar do adjetivo primitivo. O que é um adjetivo primitivo? Como eu falei, segue a mesma regrinha do substantivo. Primitivo é o original, é a palavra original. É aquela palavra que vai dar origem a outras palavras da mesma família. E derivado é a palavra que deriva desse primitivo. Por exemplo, se eu tenho a palavra triste, triste vem ser um adjetivo primitivo. Mas se eu tenho a palavra tristonho, já vem ser um adjetivo derivado, tá? Eu tenho a palavra, por exemplo, formoso, né? Então, eu tenho aí um primitivo que eu posso escrever formosura, já venceu um adjetivo derivado. E nós temos também os adjetivos pátrios ou gentílicos, como são chamados. O que é um adjetivo pátrio ou gentílico? É aquele adjetivo que indica o local de origem ou nacionalidade de uma pessoa. Por exemplo, eu nasci no Brasil, então qual é o meu adjetivo pátrio? Brasileira. Eu sou brasileira. Se eu puxar para o estado onde eu moro, eu sou maranhense, porque eu nasci no Maranhão. Se eu puxar para a cidade em que eu moro, então eu sou ribamarense, porque eu nasci em São José de Ribamar. Então, brasileira, maranhense, ribamarense são adjetivos pátrios, que indica a minha origem ou a nacionalidade em que eu nasci ou em que eu vivo, ok? Então, hoje nós iremos trabalhar com locução adjetiva. Vamos conhecer um pouquinho sobre locução adjetiva. Espere só um instantinho para eu poder compartilhar com vocês a nossa aula de hoje. Ok? Espero que gostem e prestem bastante atenção. Pronto. Nós temos aqui locução adjetiva. O que vem ser locução adjetiva? Turma, locução adjetiva é quando eu tenho duas palavras que juntas formam um adjetivo, tá? Vocês vão conhecer um pouquinho mais.
O que é uma locução adjetiva? São duas palavras que se juntam para indicar uma característica, ou seja, um adjetivo. Eles não são adjetivos, mas têm o mesmo valor de um adjetivo, ou seja, tem o mesmo valor de uma característica que eu dou para o substantivo. Por exemplo, eu tenho vários exemplos aqui, ó. Luz do sol. Luz é substantivo e do sol é uma locução adjetiva. Observem que do sol, ele é formado por duas palavras, a preposição do e mais a palavra sol. Então, como ele tem aí duas palavras, mas que tem o valor de um adjetivo, ele é uma locução adjetiva. Então, eu transformando do sol para um adjetivo, vai ficar solar. Por isso é que é a locução adjetiva. Turma, olha, eu transformei duas palavras do sol para um adjetivo, solar. Então, por isso é a locução adjetiva, tá? Aí nós temos aqui, ó, luz do sol, solar. Dia de sol, ensolarado. Música do povo, música popular. Peixe do mar, peixe marítimo. Amor de mãe, amor materno. Rosto de anjo, rosto angelical. Carne de boi, carne bovina. Tratamento de boca, tratamento bucal. Faixa de idade, faixa etária, perímetro da cidade, perímetro urbano. Só lembrando, a locução adjetiva são essas duas palavras que juntas formam um adjetivo, ou seja, tem a função, o valor de um adjetivo, tá? Quando ele se transforma, como no caso do sol para solar, solar já vem ser o adjetivo, ok? As locuções adjetivas são normalmente formadas por preposição mais substantivo. Como vocês viram do sol, eu tenho uma preposição mais o substantivo sol, ou uma preposição mais um advérbio. O que é advérbio? Advérbio é justamente a palavra que indica circunstâncias, de lugar, tempo, modo, negação e assim por diante, que nós vamos já ver, tá? A locução adjetiva nunca é formada por verbo, turma, porque quando eu coloco um verbo, ela não vai se formar uma locução adjetiva, ela vai se formar uma oração. Então, não é formada por verbo. Então, nós vamos ver aqui algumas locuções adjetivas. Só lembrando, a locução adjetiva é formada por uma preposição, pode ser de, pode ser a, pode ser sem, assim por diante, mais um substantivo, ou por uma preposição, mais um advérbio, ok? Então, vamos lá. De abelha. De é uma preposição, abelha é um substantivo. Então, de abelha é a locução que vai se formar no adjetivo apícola, tá? De abelha, apícola. De boi, bovino. De cabelo, capilar. De cabra, caprino. De chuva, pluvial. De criança, pueril ou infantil. De estômago, estomacal ou gástrico. De ilhas, insular. De inverno, invernal ou hibernal. De fogo, igneu. De verão, estival. De gato, felino. De gelo, glacial. De guerra, bélico. Do litoral, litorâneo. De porco, suíno. Observem que todas essas palavras aqui são formadas por uma preposição, ou seja, todas essas locuções adjetivas são formadas por duas palavras, uma preposição, mais um substantivo, tá? E eu tenho aqui da manhã. Da manhã já é formado por uma preposição, que é da, mas amanhã, que é advérbio. Gente, advérbio é a palavra que indica circunstância, de tempo, negação, dúvida e assim por diante. Então, quando eu falo manhã, eu estou falando de tempo. Então, eu tenho bem aqui uma locução adjetiva, formado pela preposição da, mais o advérbio manhã. Então, da manhã, matutino, assim como da tarde, vespertino, assim como da noite, noturno, entenderam? Do rio, fluvial, do norte, setentrional, do sul, meridional, da tarde, vespertino, de velho, senil. Então, entenderam que é uma locução adjetiva? Locução adjetiva é quando eu tenho duas palavras que têm o valor de um adjetivo. O que é adjetivo? É uma característica que eu dou ao substantivo. Tá? Lembrando que as locuções adjetivas são formadas por uma preposição mais um substantivo ou uma preposição mais um advérbio,
tá? Então, quando eu tenho essas duas palavras juntas, eu tenho uma locução adjetiva, ela tem a função de um adjetivo. Quando ela se transforma, ela já vai se transformar no adjetivo, tá? Lembrando, de abelha, locução adjetiva. Apícola já é o adjetivo. E aqui eu tenho mais outras locuções adjetivas, tá? Como do céu, celeste, da cor do céu, cerúleo, de chumbo, plúmbio, de chuva, pluvial, de criança, infantil ou pueril, de fogo, igneu, de gelo, glacial, de paixão, passional. Vocês nunca ouviram falar, ele é uma paixão passional? Né? Como é o amor passional que diga? Então é de paixão, tá? De prata, argêntio, de terra, terrestre, de verão, estival, e sem piedade, impiedoso, tá ok? A nossa aula hoje é bem curtinha sobre as locuções adjetivas. Espero que tenham gostado. Espero que vocês assistam, tirem as suas dúvidas e até uma outra aula, ok?